Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, namastê, muita luz. Estamos aqui para mais uma jornada, né, de um mestre maravilhoso. Sim, de um mestre maravilhoso, que tem um legado excelente para quem Sim, é aluno da luz. Ele deixou um legado assim enorme para quem maravilhoso. quer estudar e maravilhoso. Fez muito por nós e continua fazendo, né? Então, hoje Uhum. a Maria José vai falar sobre o bem-amado mestre Joao Ku, que não são todos que conhecem, né? Mas quem está no meio mesmo dos alunos, quem está no meio esotérico conhece a Escola Arcana da Alice Bailey, né? Então, ela vai falar. Vou fechar meu som. Você pode começar, tá? Tá bom. Bom, gente, esse mestre, né, que a gente vai falar hoje, é o mestre que eu não conhecia muito, porque ele não é muito conhecido, né? Então, quando eu fui começar a pesquisar com ele, fiquei encantada, porque ele é um mestre do segundo raio, foi um discípulo de bem-amado mestre Cotomi, né? E ele traz uma mensagem nas suas coisas, né, que ele fez aqui, um legado maravilhoso, né, que é tudo que é para o tempo agora, para agora que nós estamos vivendo aqui. Todo esse legado, esses livros, né, que ele fez, ele foi para essa época agora, né, que nós estamos vivendo. E, e ele, essa foto, deixa eu ver aqui. Essa foto tem um senhor que canalizou e ele pintou depois. E essa é a foto que ele pintou dele, né? Atual, eu acho, né? Então, ele é um mestre maravilhoso, mas ele não é conhecido. Ele não põe assim que o nome dele é de um que comanda um raio. Não. Ele é chamado o mestre tibetano, que ele traz o ensinamento de todos os mestres. E hoje, de todos os livros que eu já li, né, que sempre tem alguma coisa dele, né? E eu não sabia, eu falei, mas quem que é esse mestre, né? É um mestre ascensionado, né? Porque tem muitos mestres aí que são ascensionados que a gente não conhece, né? Mas esse mestre, sempre que eu lia alguma coisa assim, tinha algumas citações dele, né? Então eu já conhecia ele, mas não profundamente. Como eu vou para fazer essa pesquisa aqui, eu conheci, né? Então ele é um mestre que ele está à frente de muitos outros mestres. À frente, eu digo assim, ele ajuda os outros mestres. Então, ele é conhecido também como o mensageiro dos mestres, né? Porque ele traz para os discípulos, ele sempre, quando ele vai estar à frente de alguma coisa, ele fala que qualquer discípulo, né? Qualquer discípulo, aquele mais simples discípulo que está começando agora, como aquele grande discípulo, ele é vamos dizer assim, ele tem o mesmo valor e ele apadrinha todos, vamos dizer assim, né? Porque ele também trabalha mais com os mais evoluídos, né? Ele diz isso também porque ele trabalha com as pessoas que estão com nível mais avançado, mas ele também trabalha com os que estão começando agora. Mas todos são discípulos da luz. Ele gosta de abarcar a todos para que a luz brilhe. Por quê? Uma coisa muito linda que eu achei também, no que eu li, no que eu pesquisei, que ele é um propagador da chama trina para a humanidade. Isso eu achei muito lindo, porque eu também adoro propagar lá no meu grupo, né? Eu sempre faço todos os dias a chama trina, né? Porque essa chama trina também é uma coisa muito linda o que ele fala, né? Que é o encontro consigo mesmo. É aquilo quem você é realmente.
Então, quando você começa a se conectar com a chama trina, você vai começar a ver que a sua vida toma outro time. Porque não sei se todo mundo conhece a chama trina, né? Que é a chama que nós estamos no nosso Sagrado Coração, uma câmara sagrada, né? Que tem os 3 primeiros raios, né? O primeiro raio é do puro amor divino, o segundo raio é da iluminação e sabedoria, e o terceiro raio é do puro amor divino. Então, ele propaga na humanidade essa luz, né? Tão necessária para os dias de hoje. Quando você começa a se envolver pela chama trina, você entra nos patamares crísticos, né? Uns chamam também de centelha divina, outros chamam de Sagrado Coração de Jesus, quem está na Igreja Católica, né? Mas é uma luz, eu gosto de chamar também da nossa herança divina. Porque quando você for embora desse planeta, você não vai levar nada, nem seu carro, nem os seus familiares, nem sua casa. Ah, vai deixar tudo ser tudo emprestado nosso, na verdade. O que nós vamos levar é a nossa chama trina. Essa luz, né? Essa frequência de luz, essa iluminação que nós conseguimos. Isso é o legado de Mestre Jesus também, né? Ele propagou muito, sempre a mãozinha dele e a mãozinha no. Não, era essa mão e essa daqui, né? Então, isso é muito importante, esses 3 primeiros raios para a nossa evolução. E o nosso bem-amado Djalku, ele propaga essa chama trina na humanidade. Outra coisa que ele também fez e propagou com Alice Bailey, depois eu vou falar da Alice Bailey, foi a invocação, né? A invocação maravilhosa, né? Que ele sempre fez e hoje é conhecida pela humanidade, né? Essa invocação que ele faz a respeito como se fosse um Pai Nosso nosso, né? Então, é muito importante a gente ter o conhecimento desse mestre, porque quando você começa a ter o conhecimento desses mestres, e especialmente de Jalku, a gente entra dentro das frequências dele, né? A gente começa a falar dele, a nossa frequência já une com a frequência dele. E as coisas, né, começam a tomar outro time nas nossas vidas, né? Então, uma coisa que o mestre Jacob fez, que eu achei muito importante falar aqui, é o seguinte: ele era um mestre que ele era um discípulo de mestre Kutumi, né? Ele até quando ele era menor, que ele era mais novo, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu anotei aqui, para me falar para vocês que eu esqueci o nome dele. O nome dele é Gai Benjamin, né? Ele era, ele era tibetano, né? E ele, na sua juventude, ele era discípulo de Kutumi. E era muito lindo, porque ele já pegou uma casinha dele e já colocou lá do lado do mestre Kutumi e mestre Elmória. Então, eles tinham os três, ele começou como discípulo de Kutumi, né? Eu estou falando dessa época, tá? Da teosofia. Depois eu vou falar das encarnações dele, tá? Mas vamos fazer dessa época onde ele foi mais difundido, né? Então, ele sendo discípulo de Kutumi, ele fez uma casinha dele bem perto da casa de bem-amado Mestre. Então, os três faziam uma associação muito grande, esses 3 mestres, né? São 3 mestres maravilhosos, né? E o que aconteceu? A sociedade, né? Você sabe que a energia no planeta era péssima, né? Nossa, a energia no planeta aqui era uma coisa horrorosa, né? Quem vai estudar história, vê aí os patrais aí, quando a negatividade entrou no planeta, ficou uma coisa horrorosa aqui, né? Muito negativo. Aí, o que acontece? Todos esses trabalhos de mestres ascensionados, né, era tudo oculto. Nada podia vir para o nosso conhecimento. Não existiam as religiões, né, que as pessoas eram, mas era uma coisa muito difícil, né? Então, mas isso era tudo oculto. E o bem-amado de Jalku foi um dos que queria trazer abertamente para
a humanidade. Ele queria fazer uma ponte entre a hierarquia espiritual, né, Shambhala e a humanidade. Isso era o que ele tinha mais fervor em que acontecesse. É o que nós vivemos hoje, né? Então, ele lutou muito para que isso acontecesse. Era o que mais que ele queria que acontecesse fosse isso. Essa ponte, essa unidade, né, da hierarquia espiritual que eles eram, né, de Shambhala, que é a cidade intraterrena, que vocês já conhecem, né, que a Denise já falou tanto aqui, né, e a humanidade, porque a humanidade, realmente, ela estava separada de todos esses conhecimentos. E também nem podia conhecer, porque eram conhecimentos muito fechados, porque a humanidade não tinha frequência para isso. À medida que teve a convergência harmônica, e teve uma monte de coisa que aconteceu aí, começou a ter essa preparação para ter o conhecimento de I am e eu sou, que nós temos hoje. A gente não tinha frequência para isso, né? Por isso que era fechado. E Djalku foi um dos que lutou para que isso acontecesse. Ele lutou muito, mas muito mesmo, para que isso viesse à tona para o nosso conhecimento, né? Para que a gente pudesse hoje estar nos patamares que nós estamos. Porque se nós temos hoje todo esse conhecimento que a gente tem da hierarquia espiritual, dos raios, né? De todo esse conhecimento, ele foi um dos que lutou muito para isso. Por isso que ele tem um legado muito grande, que ele lutou que a humanidade melhorasse, para que a humanidade se tornasse apta a receber esses conhecimentos, que era fechado, ninguém abria isso, né? Era tudo sobre fechado. Deixa eu ver aqui a data que eu pus aqui, ó. Em 1919, ele recebeu a dispensação para trabalhar com Alice Bailey, né? A Alice Bailey era um ser espiritual, né? Que ele queria, e ela era uma, vamos dizer assim, esotérica espiritualista, vamos dizer assim, né? E ela trabalhou. E no começo, ela não acreditava nele, sabe? Ela não queria saber dele. Não, isso aí não é bom. Até que, com o tempo, ela foi trabalhando com ele, foi se recebendo, né, essas energias dele, e ela resolveu aceitar a trabalhar com ele, né? Então, e porque naquela época da Alice Bailey, naquela época, essa lei oculta que eu expliquei para vocês ainda estava em vigor, né? E a instrução não poderia incluir o conhecimento da presença I am, nem da presença eu sou, muito menos da chama violeta. E ele trabalhou com a Alice Bailey, gente, durante 30 anos, veja bem, imagine, 30 anos ditando, ele fazia o ditado quase igual da Madame Blavatsky também, né, que ele ditava e ela escrevia. Então, esses estudos que ela fez, que deixou para a humanidade em 1919, veja bem, hein, então, todos esses estudos foi fazendo com que a humanidade tivesse frequência, né, para poder receber coisas melhores, né, o que nós recebemos hoje, que eu falo assim, nossa, você quer alguma coisa, vai no YouTube, quer saber da chama violeta, quer transmutar suas coisas, mas naquela época não existia nada disso, só tinha as religiões, e tinha as coisas debaixo do pano que as pessoas faziam, né, e ainda muitas bruxas foram queimadas, né. Bom, vocês conhecem essa história, não preciso nem estar falando aqui. Mas ele, gente, foi maravilhoso. Imagine ele ditando durante 30 anos para Alice Bailey, para que ela pusesse esses livros em circulação. Para quê? Para nós, né? Para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse ter conhecimento do mundo espiritual, para depois começar outros trabalhos, para depois outras pessoas terem esse conhecimento. Também no serviço da Madame Blavatsky, da Maria Helena Blavatsky, né, que foi a fundadora da Teosofia, ele também tinha muitas coisas que ele passava para ela,
né? E ele, Djalku, Alice Bey, não, Djalku, Maria Blavatsky, Maria Helena Blavatsky, El Moria, Kutumi, é que fundaram a teosofia. Os três, quer dizer, foi um outro trabalho que eles fizeram para trazer a frequência para a humanidade. Porque sem uma frequência vibratória, jamais a gente chegaria a ter esse conhecimento do eu sou, que eu amo, que eu propago muito, né? Eu acho que essa frequência do eu sou é uma coisa que trabalho desse pessoal todo para a gente chegar para a gente agora, né? Quando você começa a compreender o eu sou, o que é o eu sou, como você pode transformar a sua vida quando você começa a sintonizar com essa presença de Deus dentro de você, a sua vida muda. Mas isso precisa ter frequência. Às vezes também as pessoas falam assim, não, porque tem que chegar uma energia mais forte que vai mudar tudo o planeta. É a mesma coisa, precisa ter frequência. Se a gente não tiver a frequência, não vai acontecer nada. É a mesma coisa desse pessoal antigo, entendeu? Né, que são novos, né? Mas que nós temos que ter frequência para que essa energia chegue no planeta, né? Depois de todos esses estudos, né, da teosofia, da Alice Bailey, todas essas pessoas maravilhosas. O que aconteceu? Nós tivemos o conhecimento do eu sou. Aí, depois que começaram a apresentação dos raios, né? Apesar de todo conhecimento, né? Em 1953, 55, que começou realmente, né? Que eu não vou falar muito disso, não vai estender muito. Mas eu estou dando uma prévia, assim, né? Então, a partir dele é que começou muita coisa. Então, por isso que ele é chamado, que ele traz as mensagens dos mestres, mas ele trabalha muito, ele tem muito conhecimento do cosmos também, ele tem muito conhecimento sobre os astros, muito conhecimento sobre as energias, sobre exercícios, ele tem uma vastidão. Eu vou escrever, eu vou falar para vocês aqui um dos livros que ele fez, que são os mais conhecidos, né, com Alice Bailey, né? Vou ler aqui para vocês. É A Alma e o Seu Mecanismo. Depois, inúmeros, vou falar os melhores, mais conhecidos. A Alma e o Seu Mecanismo. A Consciência do Átomo. A exteriorização da hierarquia. Importante, esse é um importante conhecimento da hierarquia. Porque nesse livro aqui, gente, ele trata que a hierarquia, como eu falei para vocês, era fechada, era vedado, era oculta. E nesse trabalho aqui, ele começa a falar sobre a exteriorização da hierarquia, né? Porque nós temos hoje, vivemos, a gente tem esse conhecimento por causa desse trabalho deles, entende? Bom, outro, a luz da alma. E a astrologia esotérica. E tem muitos outros, gente. Então, eu falei esse de quem gosta de ler, né? Pode se. Então, um dos grandes ensinamentos, vocês podem perceber que um dos grandes ensinamentos dele foi divulgar a grande fraternidade branca. Ele é um difusor, é um divisor de águas, porque quando ele começa a trabalhar com todos esses seres maravilhosos, né, Alice Bailey, Madame Blavatsky, ela estava colocando, fincando a estaca, ela estava trazendo para o nosso planeta as principais ferramentas da nossa evolução. Então, por isso que eu acho que ele traz muito essa luz dentro de nós, entendeu? Porque uma coisa é você falar de uma coisa, outra coisa é você viver. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, ele traz o quê? Você tem que trazer esses conhecimentos para dentro de você, trabalhando com a sua chamatrina, um encontro de muita paz, de muita luz, né? De interiorização
Tudo isso é o trabalho de Jalku, entendeu? Para você ter conhecimento dos seus desejos, das suas sensações, como é que o autoconhecimento, vamos dizer, hoje todo mundo conhece a história do autoconhecimento, né? Então a gente fala muito. Então, ele traz que você tem que ter esse autoconhecimento, você regular seus pensamentos, seus sentimentos, as suas palavras, os seus atos, né? E o que ele fala, a mecânica quântica está provando hoje, né? Muitas das coisas que ele fala, que era de mestre falando, hoje, cientificamente, a mecânica quântica está provando. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar mecânica quântica, né? O que aconteceu? Eu falei, gente, mas isso aqui é coisa dos mestres, o que esse povo está falando aí? Eu falei, gente, que maravilha, né? Quer dizer, eles trouxeram essa mecânica quântica para a gente começar a atuar com ela sem ninguém falar nada, não é verdade? Então, eu acho isso o máximo, entende? Eles já tinham esse conhecimento, né? Então, eu achei muito bacana isso, porque essa é a pura verdade, porque os mestres falavam de tudo isso, agora a mecânica quântica que cientificamente prova, né? Então, isso é muito importante para o nosso conhecimento, né? O que eu acho muito bacana em tudo isso é que a gente sabe que a gente nunca está sozinha, que tudo que está acontecendo aqui no mundo ah, tem uma ajuda à nossa volta, tem alguém que está nos conduzindo, que está nos preparando. Se você está passando por coisas difíceis, pense, é por pouco tempo e você tem que colocar isso para fora. Por alguma coisa você trouxe isso para você, então você tem que trazer para fora isso, né? E amar tudo isso. Isso é os ensinamentos de Jijalku. É um ensinamento de você trazer a paz, o amor, a luz, a aceitação para o seu dia a dia, para a sua vida. Eu vou até ler uma coisa aqui que eu anotei. Ó, ele fala assim: houve uma crescente e inesperada expansão da consciência humana, respondendo ao estímulo espiritual. Então, para a gente ter essa evolução que nós estamos tendo hoje, né? Essa expansão de consciência, a humanidade respondeu a esse estímulo espiritual. Não foi uma coisa assim que foi, não. Muita gente, nossos ancestrais, muito deles, trabalharam para que isso acontecesse, né? A onda da vida espiritual é muito forte, trazendo outros aspectos para a humanidade. Isso aqui eu entendo de outros aspectos, porque no século passado era uma coisa, né? Agora, com o advento de tudo isso, agora nós estamos em outras coisas, é outro patamar, é outra cabeça, é outro tipo de gente, é coisa completamente diferente, né? Olha, a instalação da nova ordem do planeta Terra é através da ética, do amor e da moral. Isso, gente, o Buda também já falava muito isso, né? Frente aos irmãos, seja de que reino for. Isso é muito importante, gente. A ética, o amor e a moral. Você tendo essas três coisas, gente, o Buda, o dia que eu fiz o do Buda, eu li muito isso. Agora, Djalku também fala a respeito disso, né? Olha, a convocação é para praticar o bem e o amor para si mesmo e para os outros. Todo mundo sabe que não adianta você querer fazer as coisas para os outros, gente. Olha, primeiro é você. Você tem que você fazer e você ser um exemplo. Você tem que você fazer, aí você vai fazer para os outros. Não adianta você falar para os outros fazer, você não fazer nada disso. Não adianta, né? Olha, continuando o que ele escreveu. É uma postura de fé, uma postura de paz interior, uma postura de amor ao próximo e a si mesmo. Não é só aparência, e sim conteúdo. Isso, gente, é uma coisa que Djalku fala, né? E quase todos os mestres falam isso, né? Que você não é para viver de aparência, você é para conhecer a verdade. Ele também, com relação à verdade, Djalku também está ligado aos devas da cura. Ele está muito ligado a esse reino, todos os laboratórios, todas as
as coisas que estão de pesquisa para trazer a cura para a humanidade, né? Para trazer pensamentos melhores, tudo isso está dentro da frequência de Jalcul. Né? E ele é do segundo raio, né? Do raio da iluminação, sabedoria. Então, ele traz para nós esta frequência. Essa frequência, gente, de que você pode conseguir o que você quer, mas para isso você precisa se conhecer, voltar para dentro de si e trazer isso que a gente falou, esse amor, sabe, a boa vontade, você trazer para você aqueles requisitos que o Cristo, né? Todo mundo conhece os requisitos que o Cristo pede para a gente, né? São esses aí. Só que o mestre de Jalcul, ele não é assim conhecido, mas ele reforça cada aluno, discípulo da luz, que queira conhecer a verdade, se aprofundar, desde aquele mais simplesinho até aquele mais evoluído, ele vai estar ali, dando força, né? Se você quiser pedir por ele, peça. Ele vai estar ali te dando força, a luz necessária, porque ele também, além de reforçar a nossa chama trina, ele é um reforço também para todos os raios. Todos os raios também, ele trabalha com eles, porque ele é o mensageiro dos mestres. O trabalho dele é ajudar todos os mestres, junto com os discípulos. Isso é muito importante a gente saber, né? Que ele está em todos os raios, né? E quando você quer pedir sabedoria para ele, peça, né, a sabedoria para ele, né? E a grande invocação, gente, a grande invocação, eu falo que é o Pai Nosso, né? É aquele que fala do ponto de luz, né? E por aí vai. Então é muito importante. Isso ele passou para Alice Bailey. E hoje isso é conhecido no mundo inteiro. Isso trouxe também uma frequência diferente para o planeta, né? De tantas pessoas repetirem, falarem, essa invocação, a grande invocação, ela mudou o planeta, né? Fecha a porta onde está o mal, né? Então, muita gente fechou a porta aonde está o mal. Eu acho por isso que nós estamos com a graça, né, de Djalcul e todos os mestres, nós temos esse conhecimento. E nunca esqueça que a gente pode mudar tudo na nossa vida com esses conhecimentos dos mestres, né? Então, a hora que você fecha a porta para o mal, né? Não quero saber dele, não quero saber nada que seja ruim, nada que seja mal, só quero saber de coisa boa. Você fecha essa porta. Mas toda hora que você quer saber aquela pessoa que está fazendo isso, que aquele outro está fazendo isso, aquela desgraça daquilo ali, você está abrindo a porta para o mal. Infelizmente, as escolhas são suas, né? Só que você abre aquela porta, muita coisa vai entrar no seu campo vibratório. Então, o que ele fala de Jacu? Feche a porta onde está o mal e deixa lá, vão saber só das coisas boas. Simples assim, né? É muito simples. A gente é que complica, né? Mas essa é uma fala dele, né? Para a gente ser sempre positiva, estar tá conectada com o bem, com o amor, com aquilo que te evolui, né? Bom, agora nós vamos passar para as encarnações dele. Vou pegar aqui meu livrinho. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Olha, vamos começar com o símbolo dele. Ah lá, está o mestre de Jalcul. Vamos começar com o símbolo dele. Olha lá o símbolo dele. O símbolo dele, o nome é Aloha-O, né? Sabe que ele era um lama tibetano também, ele trabalhou muito com os lamas tibetanos, então ele tem todo esse arsenal, né, de mantra, de vibração. Ó, o padrão eletrônico é de uma mão com uma tocha, né, semelhante à deusa da liberdade. Então, para mim, esse símbolo aí significa a sua libertação. Essa tocha, para mim, é chama trina. Essa hora que eu vi isso aí, eu falei assim, isso aí é chama trina. Essa tocha que a gente tem que deixar acesa no nosso coração. É a mesma coisa que quando você não está na luz, né? Você está com pensamentos ruins, está com os trevosos do seu lado,
pensamentos ruins, né? A sua luz está apagada. Quando você volta para a chama trina, a luz se acende. É a mesma coisa de um quarto que está com a luz fechada, está tudo escuro. Você acendeu a luz, aquela luz começa a vibrar. Então, esse símbolo dele, para mim, traz isso aí, que é o símbolo da chama trina em cada um de nós. E saber que a nossa libertação realmente está na nossa chama trina. Porque quando você coloca o amor divino junto com o poder divino, um poder amoroso, você tem a chama violeta à sua volta. Porque uns dizem, gente, que isso não é assim, mas para mim é. Eu fui um dia numa reunião, né, do pessoal, eu estava falando isso. Os ascensionados livres, eles falam isso também, né? Que quando junta o amor divino e o poder, a fé e a proteção, você tem o poder, mas com amor, a chama violeta está ali, transmutando tudo, né? E depois a chama da iluminação. Então, esse símbolo dele traz essa liberdade para nós, né? A libertação espiritual, onde você deixa de ter influência dos outros, tantos visíveis e invisíveis, e traz no seu coração essa luz. Eu acho que esse símbolo dele é bem isso, né? Bom, vamos continuar. Ele primeiro esteve na Lemúria, né? Antes que o continente ele afundasse, ele acompanhou o senhor Himalaia, enquanto ele levou os tesouros para o coração da Ásia, para guardá-los, né? Então, depois que ele trabalhou junto com o mestre Himalaia, né? Ele teve várias encarnações de lamas, aquelas coisas lindas, daqueles lamas lindos que a gente vê, né? Que eles ficam fazendo mantras, né? Com a cabecinha coberta, raspadinha. Então, ele teve muitas encarnações lá na Ásia, né? E ele comandava muitos lamas, né? Muita gente, né? Depois, gente, ele foi Gaspar, um dos 3 reis magos. Ai, que bonitinho que você pôs ali. Ai, que fofo. Ainda com a roupinha violeta, olha só. Bom, ele foi esses 3 reis, ele foi o Gaspar, né? Que levou, todo mundo sabe a história dos 3 reis magos, não preciso nem contar, né? Aquela estrela linda, né? Bom, depois ele foi. Peraí, deixa eu ver aqui. Depois ele foi Cleinias, um principal aluno de Pitágoras, né? O grande Pitágoras, né? Que também nem preciso falar, que todo mundo conhece. Ele foi um aluno dele, né? Um do principal aluno dele, né? Depois ele foi Yarkazanga. Yarkazanga, ele aí, olha que ele é, deixa eu olhar mais direitinho, fofinho ele. Arcazanga foi um discípulo direto do Buda, né? Então, ele traduziu os Sutras de Pantajali, de Shankarakasha, para o inglês. Depois deu para uma paráfrase em inglês para Alice Bailey. Aí vocês vejam que como eles estavam tudo ligados, entendeu? Imagine ele que foi um lama tibetano trazendo, né, essas coisas para Alice Bailey. Olha que coisa linda, né? Quanta sabedoria, mas quanto, porque aqueles mestres lá dos lamas, gente, ele só meditava, ficava lá só na meditação, só ficava lá pensando, não fazia mais nada, não tinha vida, não tinha sociedade, tinha nada. Aquele povo lá trouxe o sumo do sumo para eles trazerem. E ele, né? Ele foi e passou tudo para Alice Bailey nos livros dela. Olha que lindo isso aí, né? Isso, gente, é uma coisa muito linda. Bom, aí depois ele foi. Aqui nós paramos aqui, ó. Ele também trabalhou
Outra coisa que eu ia falar. Ele completou a sua ascensão na última parte do século XIX, né? Ele também trabalha muito com a Cruz Vermelha e outras instituições filantrópicas, né? Então, o trabalho dele é um trabalho muito intenso, muito. Aí ele aí, olha, nessa Guy Benjamin de Alcoa, a carinha dele, ele é uma expressão muito linda, né? Então, gente, esse mestre, a gente tem que irradiar a nossa luz, a nossa gratidão para ele, porque ele realmente, ele mudou a nossa história, né? Porque uma das maiores, como eu falei para vocês, é que ele queria trazer todo esse conhecimento para a humanidade. Ele queria trazer para nós, porque isso era reservado lá, ficava todo mundo lá, só os grandes que conseguiu. Claro que cada um pelo seu esforço, aquela coisa que eu falo sempre. Para você ir, para se conseguir antigamente, você tinha que ir descalço, porque não existia sapato naquelas épocas, né? Não tinha sapato para ir para lugar nenhum. Era descalço, com o pé na neve, né? Descalço, pé na neve, corria, passava, enfrentava bicho, morria. Você ia até no mosteiro onde tinha alguém que ia dar esses conhecimentos para você. Era uma luta incrível, mas era uma coisa, um esforço assim que quase nem era mais os homens, né? Porque as mulheres eram para fazer comida, não era assim antigamente. Então, e era tudo fechado isso aí, né? Agora, pela nossa frequência, por um dos mestres maravilhosos, como de Xiaoku, é que nós estamos recebendo esse conhecimento do eu sou, esse conhecimento do I am, todos esses conhecimentos dos mestres ascensionados, por causa desses mestres maravilhosos que fizeram tudo isso para nós. Por isso que a gente tem que render nossas homenagens, nossa gratidão para ele, porque se eles não tivessem feito esse esforço maravilhoso, nós não estaríamos com esse conhecimento. Eu gosto muito de divulgar o Eu Sou, o I Am, né? Porque ele realmente muda a nossa vida e a nossa evolução é outro time, é outro time. Então, por isso que eu amei conhecer Djalma mais de perto. É um grande mestre, né? E ele, por ele ter sido discípulo de Kutumi, eu adoro o mestre Kutumi, eu tenho nossa, sou apaixonada por ele, né? E então eu fiquei assim, nossa, que bacana, né? Mas então era isso que eu queria passar para vocês. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Diz aí, Denise, Oi, Maria se José. se eu esqueci alguma coisa. Não, você falou praticamente tudo. O que é legal, que acho que você não falou, é que Ah, Joku foi o primeiro aluno primeiro discípulo de Siddhartha Gautama, depois que ele ascensionou e se transformou em mestre ascensionado. Isso já na sim. hierarquia. Foi o primeiro aluno dele como discípulo na hierarquia. E Ah, então, assim, a gente vê que a ligação que existe entre eles, né? é. Sempre o mestre Omora, o mestre Kutomi, o Jyoku, eles nas encarnações eles sempre vinham juntos, né? Ou o mestre Omora com o Jyoku ou com o Kutomi, mas eles sempre vinham juntos nas encarnações, porque É um triângulo. eles têm esse pacto de amizade já de muito tempo, de longa data, né? Então, eles fazem esse trabalho já há muito tempo, desde a Atlântida, Lemúria, eles trabalham juntos. Isso que eu acho bacana, né? Você vê a É, amizade sincera que vai se perpetua ao longo das encarnações, ao longo do tempo, é uma amizade de alma mesmo, né? Isso que eu acho é. interessante. É. E eles fazem um triângulo de iluminação, né? Porque o que eles trouxeram para nós, pelo amor de Deus, é uma coisa assim maravilhosa. É uma Sim, coisa que não tem. é a dedicação, né? O que, É, que a gente sempre fala aqui, que eu falei inclusive na outra live, né? Sobre eles poderiam estar evoluindo, indo para lugares mais evoluídos, mas eles escolheram estar aqui para que é, ajudar a humanidade, né? É isso é, que é o que a gente tem que ter na consciência.
Porque eu escuto muito das pessoas, né? Sim. Estão preocupados que, com a sua linhagem, de onde veio, queria voltar para onde veio, queria saber o que, que eu sou, o que, que eu deixei de ser, quem que é meu criador, quem não é. Gente, não importa isso. O importa é o aqui e agora, é o que você está fazendo e é o seu trabalho como aluno. É isso que importa. Sim. É. Espelhe no que eles passam, os mestres, eles não são daqui. A maioria deles vieram de Sírios, vieram de Vênus, vieram de outros lugares, mas eles escolheram no coração deles estar aqui e fazer o melhor deles aqui. Se a gente está aqui, vamos fazer o nosso melhor aqui, porque é Sim, aqui que a gente tem que trabalhar. Porque se fosse para estar em outro lugar, a gente estaria em outro lugar. Concorda? é. As pessoas ficam vivendo de futuro, né? Futuro. Ai, o que eu fui, o que eu vou ser, o que eu já deixei de ser. Gente, vamos viver aqui agora, a nossa família, o nosso trabalho, dar o melhor, né? Correr para fazer tudo da melhor forma possível. Eu falo assim, a gente tem sempre que almejar a perfeição, fazer tudo da melhor forma possível. Claro que é difícil, né? Mas você se dando o melhor que você tem, esse é o caminho para você chegar a qualquer lugar em evolução, né? Não é conhecimento de uma coisa ou de outra, não, é você com você mesmo, né? A sua melhoria como ser humano, né? E Isso, falou não tudo. importa o ponto do universo que você esteja. Nós somos seres divinos, a nossa origem é divina, não importa se os nossos pais divinos são do Sol, e vice-versa, se são de Sírios, se são de Arturos, não importa de onde, né? Porque, no fundo, a origem é divina universal. É, E nós fomos formados num canto, mas hoje nós estamos aqui, é isso que importa. E eu falo mais, né? Que eu falo às vezes para algumas pessoas, se você não se preocupa em se burilar, não adianta nem saber de onde você veio, porque daqui você vai para um lugar pior. Você pode ter isso é certeza verdade. disso. E você vai sentir É verdade. saudade de estar aqui. Queria tanto estar na Terra de volta, nossa Senhora, É, entendeu? Então é isso é, que é o mais importante. A gente se melhorar como ser humano é crescer. E aí sim, depois que atingir o estado de ascensionado, né, de atingir a perfeição, aí você escolhe para onde você quer ir, você vai para onde você quiser, né? é verdade. É isso que eu É, acho é, que é o mais importante. mas é que eu falo sempre, as pessoas vivem querendo que vai ser, fica na ansiedade, né? Ou fica melancólica do passado. É, exatamente. Muitas pessoas assim, né? Quer saber? Isso aí acaba com tudo, com a sua alma, com o seu espírito, porque você conectada com o passado, você não vai evoluir. Você só fica pensando lá para trás. Se está conectada para onde você vai, você também não vai poder fazer nada, porque você é quando você for lá. Então você fica perdida nisso aí. Tem que viver o instante do momento do agora, o momento presente, que é o melhor que nós temos. Sim, com certeza. Eu concordo com isso. É o que É, Saint Germain sempre fala, a gente vive no eterno agora. Você tem que é, você só tem o agora nas suas mãos para você fazer o seu melhor. Você não tem o futuro. O passado já passou. Então, é, tem que ter sempre focado aqui no agora e fazendo o que você tem que fazer ali no momento. Focar no momento, sim, é. né? Vamos torcer para as pessoas aprenderem isso, né? E assim, eu não sei, eu penso assim, né? Se a maioria das pessoas preocupassem mais com o seu hoje, né, em fazer bem feito o que você tem para fazer, não importa se é varrer a casa, se é pintar a parede, se é ser empresário, não importa se é ser médico, mas o que você tem para fazer hoje, só a sua atividade, se você fizer bem feita e se dedicar no hoje, você já está com um bom caminho andado, né? Porque É, você já é, aprendeu uma grande lição. é.
eu falo assim, até aquelas, gosto muito de falar isso, até aquelas pequeninas donas de casa que faz a comidinha para o seu marido que está trabalhando, para os seus filhos que tem que correr atrás de arrumar casa, faça isso com amor. Isso é uma grande coisa. Se a mulher não dedicasse esse amor ao marido, ele não ia receber. Se ela, no momento, ela só faz isso, não se sinta mal, isso faça como você fosse a maior coisa importante, faça com amor. E você fazendo com amor, mais para frente as coisas podem se tornar diferentes, porque você vai trazer mais amor para a sua vida, e dentro desse amor que você está trazendo, vai abrir oportunidades. As oportunidades aparecem para quem está preparado. Quem não estiver preparado, as oportunidades não aparecem. Né? E a gente sempre fala dos mestres aqui, das grandes vidas que eles tiverem. Mas a gente sabe que muitos deles tiveram uma vidinha assim, igual da gente, sem grandes coisas, que era só lavar roupa, que era só passar roupa, que era só trabalhar. Era só assim, gente, trabalho de casa, porque, né? E é assim que eles faziam as coisas, né? A gente fala dessas encarnações deles mais famosas, mas eles Sim. viveram como nós, né? No Também amor. tiveram muitas encarnações assim, e até encarnações ruins. É. Um dos exemplos é Saint Germain. Ele conta sempre de uma encarnação que ele teve na Sibéria, né? Que ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para comprar sapato, né? Ele não tinha recursos. E, e foi até ele conta a experiência que o pé dele estava congelando Ah, é, e eu né, você lembro se disso. lembra disso. É, E aí lembro. o mestre dele, que é o Saitru, que é o grande diretor divino, ensinou ele a usar a chama violeta lá na hora e assim, e isso ficou marcado no corpo etérico dele. Quando ele ascensionou, o primeiro ponto do corpo dele que se iluminou foi justamente os pés, porque isso ficou marcado, né? Então, assim, todos eles tiveram vidas boas e vidas ruins, e nós também, né? Todo Sim, mundo. É que a é, gente não tem acesso, mas quem faz regressão, tem pessoas que têm facilidade, elas podem atestar. A gente tem vidas boas, vidas ruins. Fizemos coisas ruins, mas também fizemos coisas boas, né? é. Podemos ter sido dirigentes, ter sido rei, rainha, mas também fomos empregado, escravo. E assim foi a vida de todos nós, né? São experiências que nós estamos tendo para evoluir. Por isso não há certo nem errado, né? São só Exatamente. experiências. Exatamente. A gente vai conhecendo todos os lados da moeda, né? Todos os lados É, do prisma. Isso que é interessante na vida, né? é. Por isso, né? E assim, outra coisa que eu queria falar, que você estava falando dos livros da Alice Bailey, né? Ela escreveu mais de 30 livros, e alguns são compêndios com mais de 2 volumes, então dá bastante, dá uns 40 livros. E assim, são conhecimentos muito profundos, e quem quer realmente estudar e se aprofundar, né, no conhecimento esotérico, no conhecimento dos ensinamentos dos mestres, ela é uma excelente fonte de estudo para quem, assim, é um pouco difícil, porque inclusive uma linguagem mais difícil, porque ela era, acho que escreveu em linguagem não coloquial, né? Mas, Sim, assim, vale a pena se aprofundar nesses livros, estudar, ler com calma, se não entendeu, é. volta, ler, porque traz uma abertura de consciência muito grande. Eu gosto muito da Alice É Bailey, dos sim. ensinamentos dela. É muito bom. E é isso, né? É. Gostei muito da. Infelizmente, a gente não tem alguns mestres, a gente não tem muitas informações, eles mesmos não É. passam, né? É. Tem mestres que Muitos ficam passam no mais. anonimato, eles não querem aparecer, né? Sim, a maioria deles. São mais de 400 mil mestres ascensionados, então a gente pode ter uma ideia, né, de que a gente não sabe nada, a gente não Nada. conhece. Então, a gente está trazendo aqui
o que tem, os que tinham mais conhecimento, a gente trouxe primeiro, e a gente vai trazendo aos poucos os que são menos Os outros, conhecidos. né? É, é isso aí. Vamos fazer a meditação? Vamos fazer a meditação. Então vamos lá. Vamos então para a meditação. Todo mundo já vai sentando aí confortavelmente. Relaxa. Deixa a coluna ereta. Fecha os olhos. E faz uma inspiração profunda. E solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Inspira. E solta o ar bem devagar. Mais uma vez. E se conecte com a chamatrina em seu coração. Sinta a irradiação do poder, da sabedoria e do amor em seu coração. E nós vamos então nos conectar diretamente a Shambhala, a chamatrina de Shambhala. Nós vemos que a chama azul nos envolve, formando um manto de proteção. Ela sai de nosso coração e envolve todo o nosso corpo, nossos corpos, se expande um pouco mais e vai envolvendo toda a nossa residência. Nós vemos agora, atrás do altar, no templo principal de Shambhala, a enorme chamatrina que lá chameja constantemente, alimentando todos os corações humanos, alimentando toda a vida, sustentando a vida no planeta. Veja você de frente para esta chama e ela sai e vai tocando o seu coração, essa enorme chama vai estimulando a sua chamatrina, que também vai crescendo e vai ficando enorme ao seu redor. E sinta a chamatrina envolvendo todos os seus corpos, desde o físico até a sua presença divina, fazendo a conexão entre o seu corpo físico e a sua presença divina. Veja todos os corpos, o corpo físico, o etérico, o emocional, o astral, o corpo mental. Veja o seu corpo mental superior,
Veja o seu corpo causal e, finalmente, a presença divina Eu Sou, que envolve a tudo isso. Todos envoltos por essa enorme chamatrina, que ativa em nós a perfeição divina, que ativa em nós a perfeição do plano divino ao qual devemos seguir. Veja cada uma das suas células no corpo físico com uma pequena chamatrina dentro. Esta chamatrina, ela ativa a perfeição em cada uma das células e ela confere perfeição ao corpo físico. Perfeita saúde, perfeita beleza de forma e eterna juventude. Veja milhares de pequeninas chamatrinas, então, em seu corpo, que unidas formam uma única chamatrina, com o azul, o dourado e o rosa, trazendo todas as qualidades divinas para o nosso ser. Agora nós vamos todos entrar dentro da chamatrina que está atrás do altar e, juntamente com o bem-amado Senhor Gautama e Sanat Kumara, nós vamos irradiar a chamatrina para atiçar essa atividade em todos os corações, em toda a humanidade. Vamos irradiar, nós vemos a luz azul, dourada e rosa, que vai irradiando de nosso coração, do centro da chamatrina, para toda a humanidade. E nós vamos agora expandir esta chamatrina e vemos como ela cresce e vai envolvendo todo o planeta Terra. Todos os seres
encarnados, desencarnados, em todos os planos, reinos e dimensões. E uma imensa chama trina envolve todo o planeta e sua atmosfera, neste exato momento. Sempre que você tiver uma necessidade de resolver algum problema, use a chama violeta e logo em seguida coloque a chama trina no lugar. Seja em uma pessoa, seja numa situação, visualize a situação e use a atividade da chama trina para trazer a perfeição, para trazer a manifestação da vontade divina, para conferir sabedoria e que tudo seja resolvido com o puro amor divino. Use sempre esta atividade na sua vida, nos seus negócios. Ancore a chama trina em seu lar para manifestar essa perfeição. Veja sua casa agora envolta numa imensa chama trina. Ative sempre esta chama para alimentá-la. Conecte-se com a chama trina em Shambhala e ative a chama trina sempre em seu lar. E é onde você trabalha também é importante. Peça por essa atividade, por essa perfeição. E traz para si todas as qualidades divinas. E atrai para cá, para o plano físico, as perfeições dos mundos de luz, das oitavas da luz. Ande sempre com a chama trina em seu coração ativada, irradiando estas luzes azul, amarela, dourada e rosa para onde você for. Atraia para si sempre, sempre esta perfeição.
Nós vamos agora para retornar à consciência física. Nós vamos nos despedindo dos bem-amados Sanat Kumara e Senhor Gautama. Veja-os à sua frente. Sinta o seu abraço amoroso. Agradeça por essas bênçãos. Nós vamos saindo da chamatrina que está em Shambhala, vendo a nossa presença divina ao nosso redor e nós, todos os corpos envoltos com a chama da perfeição. Então vamos voltando, inspirando ainda esta atividade da chamatrina. Inspire essas luzes, solte o ar bem devagar. Inspire mais uma vez, solte o ar. Vá sentindo o seu corpo, mexendo os pés, mexendo as mãos. Mexa o pescoço. Inspire e solte o ar. Quando quiser, pode abrir os olhos. Muito linda a sua Esteja meditação. bem. Ah, uma viajada. Nossa, você sabe que eu até suei? Olha, suando. Calor. Eu tô também. Tô suando Tô também. suando totalmente. Olha, fogo sagrado trabalhou na gente. Sim, Ai, gratidão, Denise, muito lindo. lindo. Nossa, é tão bom, né? É, A gente fica sem muito palavras. fica. Muito bom. Eu que tive um dia de correria, né? Em banco, tudo. Nossa, para mim é tudo que eu precisava. Pena que é uma vez por semana, né? É, Ai, gente. a gente faz em casa sozinha, né? Mas não é a mesma coisa da gente Não é. deixar se
se envolver por uma voz linda como a sua e ficar quietinha, né? Sendo É, guiada e tem pelo Djalma também, né? também, e tem a energia do grupo, né? Porque, É, sabe, quando a gente faz em grupo, mesmo estando distante, isso forma, né, uma egrégora e a é, energia é bem mais forte, né? A gente consegue sim, atingir uma camada mais superior, né? Digamos é. assim. Maravilha sua meditação, amei. Obrigada, obrigada. Pessoal que está falando que está tudo bem, então tá bom. Bom, né? Tá todo mundo bem, não tem como não tá, né? Depois É, de- dessa viagem. uhum, Então é isso, né? Mais uma terça-feira. Semana que vem a gente volta. Eu vou começar a falar dos cargos da hierarquia, né? Das sim. funções de cada um, o que cada um faz. E é isso aí. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana, abençoado com a Obrigada. luz de Joku, né? Pensem nele, lembrem-se dele. Quando forem dormir, peçam por sua bênção, por seus ensinamentos, e com certeza receberão, não é mesmo, Zezinha? Com certeza. Entrando na frequência dele já é maravilha, viu? É isso aí. Vamos nos unir. É que eu falo sempre assim, quando você entra na frequência desse mestre, você entra, você fica em seu campo todinho, vai passando para os familiares, para as pessoas que você pensa, né? É uma coisa muito linda isso, sabe? Sim, quem tem esse conhecimento, né, e que está trabalhando, a gente se torna um pilar de luz, uma É, sustentação para a nossa família e para todo o redor, né? Fazer até o bairro inteiro, a cidade inteira, é, que é importante, estar sempre bem, sempre trabalhando, né? é Para irradiar verdade. essa luz. Então é isso É aí, gente. maravilhoso. Uhum. Boa noite a todos. Semana que vem Boa a noite. gente volta. Namastê. Namastê.